Se você está preocupado com todas as atualizações que vem acontecendo relacionadas a métricas de SEO, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo para acabar de vez com a sua dúvida. Agora, enquanto eu gravo esse vídeo, hoje é dia 11 de março e no dia 6 ou dia 7, se não me engano, teve uma atualização do Moz, onde tiveram algumas mudanças muito bruscas relacionadas às métricas fornecidas por ele. E com isso, cara, muita gente vem me perguntar, muita gente meio que me cobrando um posicionamento relacionado a isso, visto que eu sou um cara que produz bastante conteúdo para o mercado de SEO e respondi muita gente no inbox e tal, e eu resolvi gravar um vídeo para poder explicar de uma vez por todas o que significa as métricas, como você pode tirar proveito disso, quem vai ser prejudicado. Então nesse vídeo a gente vai passar por isso daí tudo. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que o Moz, o Ahrefs, o Majestic, o SEMrush ou qualquer outra ferramenta, ela não tem vínculo nenhum com o Google. Não são ferramentas do Google, anota isso. Eles não são empresas oficiais do Google, são empresas que criaram um serviço e vendem esse serviço para profissionais de SEO. Então todas essas métricas, elas não são do Google, elas são métricas de empresas privadas que foram criadas para vender serviços e produtos para profissionais de SEO. Então o que aconteceu com o Moz? O Moz, ele tem como as suas métricas o DA e o PA, que é Domain Authority e Page Authority, que é a autoridade do domínio e a autoridade da página. O que faz a autoridade do domínio aumentar e o que faz a autoridade da página aumentar? A quantidade de backlinks que esse site recebe. Então é o seguinte, se eu tenho um site que ele tem um DA muito forte, se o domínio é muito forte e eu envio o link para alguma outra página, isso vai fazer com que a página que recebeu aumente a autoridade do domínio, porque o meu domínio é forte, ele está recebendo um link de alguém que tem um domínio forte. Isso acontece muito em Web 2.0, fica muito visível. Quando você tem um site que recebe muitos links de Web 2.0, o DA da página de destino acaba aumentando, o domínio de uma forma geral cresce. E o PA é a autoridade da página única. Então se eu receber 30 links para uma única página, o PA dele, a autoridade dessa página, ela vai subir. Essa autoridade dessa página ela vai ficar maior. Por isso que é normal as páginas principais, a homepage, ter o PA mais alto do que as outras páginas. Isso é muito natural acontecer. Tá, agora vamos lá. O que isso significa? Isso, eu sempre fui um grande defensor do não utilizar métricas. Eu sempre falei que as métricas elas são apenas uma base para você ter ideia do que pode estar acontecendo, mas aquilo não condiz com a realidade. E aconteceu de muitos domínios estarem com DA30, DA40, DA50 e cair para 20, 25, para 15, para 17. Isso já aconteceu outras vezes. Não tão forte quanto aconteceu dessa vez, mas isso já aconteceu de rebaixar os domínios, de aumentar, enfim, porque eles procuram os critérios deles para poder subir e baixar os domínios. Porém, isso não é uma métrica do Google. O que acontece? Se eu enviar um link, se eu enviar 50 links de um site que tenha DA alto para um outro site, isso vai fazer com que as métricas dele inflem. Sendo que para o Google isso não é relevante, isso já foi relevante para o Google. O Google não tem mais uma métrica oficial. Durante algum tempo ele teve uma métrica que chamava PageRank. Então com o PageRank ele fazia o quê? Ele conseguia analisar, baseado dele, uma página que tinha um PR alto, que era o PageRank alto, ela tinha relevância porque era o Google que estava determinando. Essa métrica ela não existe mais. Então o Moz ele não tem poder, nem o Majestic, nem o Ahrefs, nenhuma métrica para poder falar assim, é isso que ele quer. O que o Google quer é contextualidade e autoridade. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui o que acontece. Se eu pegar um site, por exemplo, que fale sobre borracharia, e esse site seja um site muito forte, um site que tenha um DA40, um DA50, e de repente esse site linka para um site de floricultura. Eu falo assim, olha, linkei lá para o site de floricultura. O Google vai analisar a contextualidade da borracharia com a floricultura e ele vai ver que não tem nexo nenhum, não tem nada a ver a borracharia com a floricultura. E ele simplesmente não vai validar esse link. Esse link ele não vai ter força. Porém, para o Moz, todas as outras métricas,
esse domínio ele vai passar as métricas. Então, se ele tem um DA 50 borracharia, ele vai passar a parte dessa autoridade para a floricultura. Então, isso vai fazer com que infle as métricas e não necessariamente esse domínio da floricultura se torne forte. Por quê? Porque ele está recebendo um link forte, porém é descontextual. Não é contextual, ele não faz parte do mesmo nicho, ele não faz parte do mesmo assunto, ele não pertence ao mesmo segmento. Isso para o Google não tem valor. O Google quer resultados, ele quer passar autoridade para sites que tenham a ver. Por isso que as redes privadas de blogs são fortes, porque você consegue criar uma rede forte de sites nichados que possam linkar para outros que sejam contextuais. E muita gente veio falar também que os sites privados, as PBNs, os domínios inspirados, eles despencaram. Isso é mentira. Nós temos mais de 150 sites, isso é mentira. Com certeza teve uma diminuição numa média geral, mas isso foi para todo mundo. Todos os sites diminuíram. Tinha sites que estavam com 50, com 60, com 70, caiu para 30, 40. A mesma coisa que aconteceu no plano real de cortar zero foi o que eles fizeram, eles diminuíram as métricas. O meu site tinha 38 de ideal, foi para 22. Isso é normal. Por quê? Quando chegar de novo no 40, no 50, eles vão baixar de novo, igual sempre fizeram. Isso não é nenhuma novidade. O que a galera tem que se preocupar em relação a links, a domínios inspirados, etc., tem que se preocupar com a contextualidade e com alguns outros fatores que eu vou colocar aqui para você conseguir entender. Que fatores são esses, cara? Hospedagem, IPs compartilhados. Muita gente utiliza dessa estratégia e fala, agora não está funcionando porque o Moz atualizou e não funciona mais. Mentira, cara. Se você fizer as coisas certas, isso não vai acontecer. Os IPs compartilhados, o que acontece? O Google, ele fica o tempo todo ativa e o tempo todo procurando footprints. O que são footprints? São pistas, são deixas para identificar que aqueles links são manipulados. Então, quando você coloca todos os sites na mesma hospedagem, isso faz com que o Google consiga identificar que esses sites estão sendo manipulados. Isso vai prejudicar o seu site? Isso não vai prejudicar, mas isso também não vai te dar vantagem. Isso já funcionou por muito tempo, mas hoje isso não funciona mais, pelo simples fato. Imagina, eu pego 100 sites, coloco todos eles no mesmo IP, na mesma hospedagem, e daí linko de um para o outro. Ele vai falar, pô, se esse cara aqui está recebendo um link de 30 sites que estão na mesma hospedagem, eles têm uma ligação muito forte. Então ele está manipulando a autoridade. Ele é o cara que ele está falando dele mesmo. Isso faz com que perca pontos com o Google e o Google simplesmente vai falar assim, cara, eu não vou validar esse link, eu não vou passar autoridade, porque eu sei que esse cara aqui ele não fez por merecer. Ele simplesmente tem uma porreira de sites no mesmo lugar e está apontando para ele mesmo. Quando você faz uma coisa bem feita, que você coloca sites em hospedagens diferentes, ele simplesmente não tem como saber que esses sites são seus. Então, para isso, tem que ter muito cuidado e os sites têm que ser criados de formas únicas, com conteúdos únicos, layout único, design únicos, temas únicos, não pode ser nada repetido. Nome de pessoas diferentes de registro. Caso ele encontre, o Bruno tem 30 sites, tem 20 sites, eles estão linkando entre eles, acabou. Então, os registros têm que ser únicos e os IPs têm que ser únicos. Muita gente coloca IPs coloca uma hospedagem e pega IP adicional. Então, o que acontece? Ele repete todo o IP. Por exemplo, 192.168.155.3. Aí o outro vem 192.168.155.4. Alterando somente um único, o último número. Então isso também é um footprint. O Google consegue entender que se ele está todo se repetindo, ele tem muita semelhança com os outros sites que estão linkando e acaba invalidando. Então esses são alguns pontos que devem ser muito mais priorizados do que simplesmente a métrica, porque o que faz a métrica é o Moz, as ferramentas, não quer dizer com a realidade com que o Google busca. Sempre quando eu monto os sites, eu sempre analiso manualmente os links. Aí fala, Bruno, mas o site tem 30 mil links, como é que você vai analisar manualmente? Eu analiso manualmente e vejo a contextualidade daquele link. Se aquele link ele realmente é contextual, se aquele link é um site sério que está enviando, e quando eu passo por todo esse filtro, eu valido e coloco na rede. Então, eu nunca me importei com as métricas, e você também não deve se importar com as métricas. E você deve estar pensando nesse momento, Bruno, você está falando é bullshit, besteira. Beleza, concordo. Então vamos fazer o seguinte, normal, né, as pessoas duvidarem de outras pessoas, normal, qualquer um pode ligar aqui a câmera, falar um monte de coisa, etc. Então, para acabar com isso, eu vou mostrar para vocês, vou pegar aqui o celular, eu vou mostrar para vocês alguns resultados, aplicando exatamente o que eu acabei de explicar para vocês.
Você não precisa acreditar em mim, não acredita em mim, só vê isso que eu vou te falar, que eu vou mostrar, o que eu vou comentar e você vai conseguir entender de verdade o que funciona e o que não funciona, beleza? Então, deixa eu abrir aqui o celular, abrir aqui alguns resultados de vários clientes que nós temos que foram impactados utilizando essa estratégia exatamente da forma que eu falei, não se importando com as métricas e sim com a contextualidade, com a força, com a questão dos domínios dos sites serem únicos, enfim, com todo esse cuidado que eu acabei de explicar. Então vamos lá, eu tenho esse cliente aqui, cara, do nicho de pássaros, em agosto de 2018, ano passado, ele estava com 944 acessos. E depois de a gente ter feito um trabalho de linkagem, né, enviado alguns pacotes de links, ele de 944 acessos, ele foi para o próximo mês para 3.966. Então, um aumento aí de quase 4 vezes, né? Quase 4 vezes a quantidade de acessos que esse site aqui recebeu a mais. Isso porque teve benefícios em posicionamentos baseado nos links que ele recebeu. Então, esses foram links de autoridade que ele recebeu e esses links fizeram com que ele suba. Aqui nessa conta não está entrando DA, PA, DR, UR, etc, TF, CF, não. O que está entrando aqui é uma análise manual, um site bem montado e uma estrutura bem feita, tá? Um outro caso aqui, ó, em setembro de 2018 o cliente estava com 47 mil acessos e em outubro de 2018, um mês depois, ele foi para 69 mil acessos, 69.694 acessos. Então, teve um aumento aí de 20 mil acessos também utilizando essa estratégia. Bebidas, de 4.915 foi para 9.065, basicamente o dobro, né, em um mês também. Currículo, ó, de agosto de 2018 com 47 mil acessos, foi para outubro, foi para 63 mil. Simulado do Detran, de 694 mil acessos para 1.121.000, praticamente dobrou um site com mais de 600 mil acessos. Marketing digital, de 76 mil para 137 mil, o dobro também praticamente. Esse nicho de finanças, ó, um site morto com 6 acessos, ele foi para 731, então um ganho aí de não sei nem quantos por cento. Cursos online, 7.200 para 14 mil, o dobro também. Nicho de jogos, de 71 de tráfego para 10.033. Importação, de 699 para 2.248. Loteria, 692 mil acessos para 751 mil. Cara, eu tenho mais de 100 casos aqui. Se eu ficar mostrando isso aqui para você, eu vou ficar aqui até amanhã mostrando todos os casos. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que você não deve se importar com as métricas, você deve entender como funciona o jogo, como que o Google funciona, o que ele quer. Baseado nisso, você vai conseguir ter resultados incríveis, porque você vai entender como é que a máquina funciona. Não adianta você ficar se baseando em métrica A e métrica B. Por exemplo, esses sites aqui, os sites que nós utilizamos para poder fazer o serviço que aumentou exponencialmente o resultado dos clientes, alguns desses sites foram rebaixados. Algumas métricas droparam, algumas métricas de 35 foram para 27, 28, métricas de 30 foram para 22, sendo que é o mesmo site. O impacto para o Google é o mesmo. Que diferença vai fazer? O meu site com 37 de DA foi para 22, eu continuo sendo o top 1 consultor SEO, não mudou nada. Pelo contrário, eu ainda passei o Neil Patel no consultor de marketing digital. Então, essas métricas elas não dizem nada relacionado ao Google, elas não são métricas do Google, são empresas que fazem trabalho de marketing para poder vender seus produtos e serviços. Da mesma forma que você faz, da mesma forma que eu faço, da mesma forma que todos os profissionais que trabalham com o mercado digital, com o mercado de comunicação digital, fazem marketing. Eles estão vendendo os produtos deles, eles estão sempre buscando uma forma de, claro, evidentemente, servir melhor os clientes e também conseguir benefícios com isso, né? Vender melhor o serviço deles. Então acho que é isso, essa é a mensagem que eu queria deixar. Existe muita coisa dentro do mercado de SEO, muita gente fala muita coisa e pouca gente mostra resultado. Então eu achei importante da minha parte, como produtor de conteúdo, como um cara que levanta a bandeira do mercado distante no Brasil, estou sempre falando, estou sempre defendendo, sou muito grato ao que o SEO me trouxe. Eu construí minha carreira baseado nos conhecimentos que eu adquiri ao longo aí dos 10 anos, então acredito que é muito importante para mim eu passar essa mensagem, desmistificar algumas coisas, e esse é um ponto chave, é um ponto que está gerando bastante
confusão no meio dos grupos, no meio das pessoas que trabalham com SEO. Então acredito que eu devia uma explicação dessa para o pessoal que acompanha, o mercado de SEO. Então fica aí a minha explicação, a minha visão sobre tudo isso e os resultados que eu consegui utilizando não a ideia contrária ao que pregam, mas sim uma metodologia que eu desenvolvi e que eu consigo resultados independente do que esteja acontecendo no mundo, né? Então, acho que é isso. Se você gostou desse vídeo aí, dá um like, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para receber sempre os conteúdos. Se você não conhece o canal, cara, dá uma maratonada nos vídeos aí, tem bastante vídeo aqui sobre SEO. Se está chegando agora, acredito que vai ser bastante interessante que você conheça aí o meu trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Os